Para começo de conversa, eu preciso avisar que Dragon Ball não é a única franquia a sofrer com isso. Basicamente, todo e qualquer tipo de marca, independentemente do tamanho de sua popularidade, tem sua parcela de fãs que a tratam como parte inerente de sua personalidade, chegando ao nível de se ofenderem quando seu produto amado recebe algum tipo de crítica. E com o uso de plataformas da internet como fóruns, blogs e redes sociais, esses grupos de fãs com pessoas que possuem diferentes opiniões e visões de mundo, mas que possuem um gosto em comum, se encontram, conversam, discutem, formam amizades e se aprofundam cada vez mais no assunto que tanto gostam. No entanto, se você clicou neste vídeo, você já sabe que lá vem. Esses grupos de fãs também gostam de se estapear virtualmente. E olha que aqui eu estou falando de pessoas que, na teoria, teriam tudo para no mínimo ter uma conversa produtiva. E eu, junto com vocês, irei discutir sobre essas questões envolvendo a toxicidade na fanbase de Dragon Ball quando o assunto é se algo é canônico ou não. Eu me chamo Domingos e você está no Coleção de Ideias. Pode parecer bobo e redundante, mas é necessário dar um panorama geral, até porque, apesar de ser um fenômeno, ninguém é obrigado a saber o que é Dragon Ball previamente antes de assistir a este vídeo. Então, só para contextualizar rapidinho, Dragon Ball é um mangá, uma história em quadrinhos produzida no Japão, escrita e ilustrada por Akira Toriyama, e que começou a ser serializada semanalmente na revista Weekly Shonen Jump, destinada para jovens rapazes. Com o sucesso da história na revista, logo ela foi compilada numa coleção de encadernados, foi adaptada para um anime exibido na televisão, tanto o mangá quanto o anime foram exportados para diversos países ao redor do globo, e aquilo que já era sucesso em seu país de origem se tornou um fenômeno mundial, conquistando cada vez mais fãs, seja com o mangá, o anime, com os filmes ou com os jogos. Por ter em sua base de fãs um número enorme de pessoas que qualquer outra marca gostaria de ter, o que acontece com esse público é briga. É briga. O que mais poderia ter dentro da fanbase de Dragon Ball? Eu sei que tem muita coisa legal, mas note, fã-clubes costumam ter esse tipo de comportamento, e não somos eu nem você que iremos mudar isso. Nesse caso agora eu estou me referindo especificamente à base de fãs de Dragon Ball, e eu vou citar um exemplo do que acontece dentro da comunidade que se diz fã dessa franquia. Mas antes eu preciso que você deixe um like aqui no vídeo, para que assim a plataforma entenda que a nossa conversa está sendo produtiva e espalhe o conteúdo para que mais pessoas possam fazer parte desta discussão. Um tema bastante debatido entre os fãs de Dragon Ball é aquilo que eles consideram como canônico ou não. Dragon Ball é um mangá que começou a ser publicado em 1984 e teve sua primeira adaptação para um anime serializado na televisão em 1986, e desde essa época a franquia basicamente nunca parou de receber novas histórias e adaptações, seja na própria TV, nos quadrinhos, nos videogames ou no cinema. Quem acompanhou em qualquer uma das versões viu o Goku conhecer a Bulma e os outros personagens, viu ele treinar com o Mestre Kami, participar de torneios, viu ele crescer e até se casar com a Tite. No entanto, depois de passar pelos arcos de história que tinham como principais inimigos dos protagonistas o Freeza, Cell e Majin Buu, Dragon Ball teve um final determinado após o Goku derrotar o Kid Buu com a sua Genkidama. Só que Dragon Ball, naturalmente no mangá do Toriyama e nos animes Dragon Ball e Dragon Ball Z do estúdio Toei Animation, já é uma história que é esticada para render cada vez mais lucro pelo máximo de tempo possível. Mas uma hora a história precisaria acabar, até para deixar o Toriyama menos saturado e livre para poder trabalhar em outros projetos. E apesar do autor ainda supervisionar e às vezes ter uma participação bem ativa nas produções de Dragon Ball, em que ele não é na maior parte da obra o responsável direto, o rumo das histórias de Dragon Ball foi parar nas mãos de outras pessoas, de outros autores, de gente que tem uma identidade autoral própria, com ideias e conceitos para expressar em Dragon Ball. A máquina de fazer dinheiro que é essa franquia não podia parar de operar, e assim nasceu Dragon Ball GT junto com todas as críticas, polêmicas e fãs que essa franquia carrega consigo desde a sua estreia. Por não ser uma adaptação direta de algo previamente publicado numa versão em quadrinhos feita pelo Toriyama, tem gente que desconsidera o GT. Mas será que isso tá certo ou será que tá errado? Bem, a resposta é muito mais óbvia do que parece. Depende muito da perspectiva de quem está consumindo essas histórias. Depende de como você conheceu a obra, de que maneira você enxerga essas produções
emoções e de como você as interpreta. Há quem diga que só vale aquilo que o autor da obra original escreveu apenas no mangá, tem gente que considera apenas as produções nas quais ele teve envolvimento direto, e há aqueles que levam em conta absolutamente tudo, mas que aproveitam apenas aqueles aspectos que mais lhe agradam, mesmo que isso vá resultar em eventos contraditórios na história, o que eu acredito ser o mais apropriado para esse tipo de produção. Dragon Ball não é Star Wars, e eu não uso a franquia de filmes cujas histórias se passam numa galáxia muito distante à toa. Antes da Lucasfilm ser comprada pela Walt Disney Company, Star Wars tinha uma cronologia recheada de histórias que iam para além dos filmes. Além das produções para o cinema, ela contava com desenhos, jogos, quadrinhos e livros que complementavam aquele universo e tudo estava valendo, tudo era canônico. No entanto, a Disney não comprou a Lucasfilm à toa. Claramente, eles almejavam fazer mais filmes e derivados para o nome da marca vender cada vez mais e para não ficarem presos naquilo que os artistas envolvidos com a franquia construíram até aquele momento da compra, a Disney desconsiderou tudo o que foi feito antes, com exceção dos filmes, porque eles optaram por não resetar a história, e sim por dar uma continuidade à saga construída nos cinemas, e também com a exceção do desenho animado Star Wars Clone Wars. E isso não sou eu quem está falando, a própria Disney já liberou um guia de como assistir a saga numa ordem cronológica. E nada do universo expandido que foi lançado antes da Lucasfilm fazer parte da empresa estava lá, com exceção do desenho Clone Wars, como eu mencionei antes. Agora eu vou dar uma breve explicação do que significa o conceito de algo ser canônico. O termo cânone, no contexto em que a gente está discutindo dentro de produções artísticas que contam uma história, serve para designar uma série de eventos dentro de uma obra, os quais são considerados como válidos e sua existência nela é incontestável, bem como suas causas e consequências. Absolutamente tudo o que acontece na trama é levado em consideração e algo escrito dentro dessa história, para não haver inconsistências lógicas, tem que ser necessariamente respeitado. Mas o que acontece é que Dragon Ball não funciona desse jeito, assim como vários outros mangás e animes. Essa forma de se construir uma narrativa não se aplica a Dragon Ball, bem como não se aplica em Os Cavaleiros do Zodíaco, em Naruto e em vários outros animes famosos. E eu vou dar umas dicas de como a história de Dragon Ball com seus mangás, filmes e animes pode ser encarada, e não como ela deve ser consumida, porque como eu já falei que Dragon Ball não segue o modelo de canonicidade, certas formas de como a gente lê histórias ocidentais não são apropriadas para essa franquia. Mas antes da gente continuar com a nossa conversa aqui no Coleção de Ideias, eu peço para você que está gostando do conteúdo se inscrever aqui no Úteis Demais para você não perder os próximos episódios. Nós aqui já falamos de filmes de animação, live actions e também nós começamos a falar de quadrinhos, como é no caso do vídeo de Yu Yu Hakusho, no qual eu analiso alguns capítulos do começo do mangá e explico um pouco da personalidade do Yusuke Urameshi, o protagonista da obra. Você pode assisti-lo quando este vídeo aqui acabar, eu garanto que ele está bem legal. E para aqueles que quiserem e puderem colaborar financeiramente com o canal, para que a gente continue produzindo cada vez mais vídeos, aí na sua tela está disponível tanto o QR Code quanto a chave Pix do canal para você poder doar da maneira que achar melhor. Voltando aqui para o nosso papo, eu acredito que a essa altura já tenha ficado claro que Dragon Ball trabalha com diversas linhas alternativas de história. A do mangá Dragon Ball e Dragon Ball Super, a do anime que começa em Dragon Ball e termina em Dragon Ball GT e por aí em diante. Seguindo essas duas linhas narrativas diferentes, até que fica fácil acompanhar a história como tendo um início, meio e fim. No entanto, a gente ainda conta com uma série de filmes e com um anime de Dragon Ball Super. E é exatamente isso que bagunça a cabeça da galera fã de Dragon Ball e faz com que eles se estapeiem virtualmente sem parar. Mas gente, de boa, o que acontece é que isso não importa. É sério, não faz diferença. Tudo que já foi feito nos mangás e animes, no final das contas tem o mesmo peso, pois o que define o Goku, Piccolo, Gohan, Vegeta e os demais personagens não é a maneira como eles foram apresentados só na versão do mangá, só na versão do anime da Toei ou só na versão dos filmes, e sim a soma de todas elas. Mesmo que essas histórias, quando se entrelaçam, contenham informações contraditórias. Então não adianta brigar com o seu colega fã do Goku Super Saiyajin 4 que surge em Dragon Ball GT, só porque você prefere o Dragon Ball Super e as transformações de Super Saiyajin Deus ou Super Saiyajin Blue, porque o que caracteriza o Goku são todas essas versões juntas, e até onde consta, a Toei, a Bandai e o Akira Toriyama querem mais é que todas essas versões vendam seus respectivos bonequinhos. Então quanto mais versões, melhor pra eles. Isso é apenas um apelo,
estilo, uma dica para que possamos ter um ambiente mais saudável na base de fãs de Dragon Ball. Não significa que você deva deixar de comparar o nível de poder de luta entre as diferentes versões com seus amigos, ou deixar de comparar ou criticar os diferentes rumos que a história de Dragon Ball possui. Isso é até bem divertido. Os jogos de videogame estão aí para provar isso. Você pode botar o Goku do GT para lutar contra o Goku do Super, porque todos eles são válidos, merecem ser levados em consideração com o mesmo peso e também merecem seu espaço, você gostando ou não. Até mesmo o anime Dragon Ball Heroes, que serve como uma peça publicitária para promover o jogo de mesmo nome, faz várias brincadeiras misturando tudo que já foi feito em várias versões de Dragon Ball. Por fim, aproveite o que Dragon Ball tem de melhor para te oferecer, mas sem desconsiderar a preferência do seu colega que também é fã.